Olá, Shalom, boa noite de Israel. Eu sou Raquel Pachevski Scapa. Você está acompanhando o nosso podcast Voz de Israel, aqui no YouTube. Já quero compartilhar, inclusive, as nossas informações. Aqui vão. Ok. E aqui estão as formas de você entrar em contato conosco durante toda a semana, todo ano. Nosso Instagram, Voz de Israel. Aqui no YouTube, o programa Voz de Israel Rádio. Também você pode escanear esse código e chegará ao nosso grupo no WhatsApp. E nem falar que também temos nosso e-mail, programa Voz de Israel, @gmail.com. E você pode pedir o link do canal. O canal não é a mesma coisa que o grupo, é um canal de notícias relativamente diárias, silencioso, você tem sua privacidade, ninguém no grupo tem acesso ao seu número, então recomendo esse aí. Mas você tem que escrever para o nosso WhatsApp para pedir o link ou procurar aqui nos detalhes no canal no YouTube. Eh, Bom, continuando, nós estamos em 283 dias desde o início da guerra. 120 reféns ainda estão no cativeiro deles, duas crianças. Então, queremos trazê-los de volta para casa já. Inclusive, quem pode, até não precisa nem comprar aqui, de repente pode ser feito no Brasil, esse tipo de correntinha que estou mostrando na câmera. Mas esse aqui é realmente muito parecido ao que os soldados usam aqui em Israel, no exército. E aqui está escrito em hebraico, em inglês. É, em hebraico está escrito: Meu coração está em Gaza, é, lembrando dos reféns. E em inglês, Bring them home now. Isso pode ser comprado, acho que aqui, mas também. é, Até creio que tem quem no Brasil que o faça. Bom, continuando e começando, melhor dizendo, com as notícias aqui de Israel. É, o Exército anunciou nesta semana, final de semana, que na faixa de Gaza eliminaram pelo menos dois altos comandantes, líderes do Hamas. Um deles ainda não está claro se realmente foi eliminado, o nome dele é Mohammad Def. Mohammad Def é o comandante-geral que planejou, quem sabe o número 2 do Hamas, é o que planejou o massacre, meticulosamente o massacre de 7 de outubro. Ele também é chamado o engenheiro por outras operações que ele fez no passado. Infelizmente, ele esteve na prisão e foi, infelizmente, liberto da prisão em Israel em uma das negociações de libertação de reféns por, por prisioneiros, não desta vez, e sim de muitos anos atrás. Se não me falha a memória, foi no caso do soldado israelense Gilad Shalit, que esteve no cativeiro 5 anos, não 283 dias, 5 anos. Ele foi sequestrado do Sultão, na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, e esteve no cativeiro por 5 anos e foi liberto após uma intensa negociação e troca de milhares de terroristas que foram libertos das prisões em Israel para liberar o soldado Gilad Shalit. Outra operação que Israel fez foi, ainda na faixa de Gaza, é, uma área de uma escola da UNRWA, que ainda está em operação na faixa de Gaza, é, baseado na inteligência, ou seja, serviços de informação secreta,
do Exército de Israel e da, eh, de todos os serviços secretos, como o Mossad, o Shin Bet, etc. A Força Aérea de Israel atacou alguns objetivos terroristas que estavam operando a partir de uma escola da UNRWA. A UNRWA é uma organização ligada à ONU, não ligada à ONU, da ONU, é uma organização especificamente fundada para os é, refugiados palestinos. Agora, refugiados palestinos, vamos deixar isso em parênteses aí para falar disso em outra ocasião, sendo que eles estão em seu território, faixa de Gaza. De toda forma, a escola foi atingida, foram encontrados vários drones com explosivos prontos para serem enviados contra Israel. E esses drones, inclusive, atacam os soldados que estão dentro da faixa de Gaza, soldados israelenses. A outra coisa que foi encontrada, deixa eu ver se eu consigo mexer. Outra coisa que foi encontrada nessa escola da ONU foram documentos que mostram que o Hamas planejou, inclusive, toda a violência sexual, todos os estupros. Terroristas do Hamas que invadiram Israel no 7 de outubro receberam instruções sobre como tratar as mulheres, todos os israelenses, inclusive as crianças, capturados, e como dar instruções em hebraico, de acordo com o relatório, não do Exército, foi de uma organização que se chama Palestinian Media Watch. Ou seja, é uma organização que, na verdade, monitora a autonomia, a Autoridade Nacional Palestina, inclusive a imprensa dali, de acordo com o relatório da PMW, que é um grupo de vigilância. É um grupo israelense, mas não só, que monitora a incitação antissemita da Autoridade Palestina. A inteligência militar de Israel revelou na semana passada documentos fornecidos pelo Hamas aos seus terroristas antes da invasão de 7 de outubro, para prepará-los para os encontros com os israelenses. Numa coletiva de imprensa realizada na semana passada, o Exército compartilhou alguns dos documentos recuperados dos terroristas do Hamas, que até então estavam marcados como confidenciais e não eram compartilhados com a mídia. Os documentos incluem notas instruindo os terroristas a não apenas não mostrarem misericórdia para com os israelenses capturados ou feridos, mas também incentivando a realizar mutilações, que é o que eles fizeram muito. Outros documentos revelados incluíam instruções básicas em hebraico, transliterando palavras hebraicas para o alfabeto árabe, isso para que os terroristas pudessem memorizar as palavras em hebraico, frases chaves, para como se comunicar com os reféns. Algumas frases, inclusive listadas, no entanto, incluíam ordens para que os prisioneiros israelenses se expusessem, que pode sugerir um grau de premeditação nas agressões sexuais e também estupros coletivos que ocorreram durante a invasão de 7 de outubro e depois contra israelenses que foram capturados. Agora, as reféns que já saíram, ou seja, as mulheres que eram reféns, foram libertas já nas diferentes etapas de negociações, falaram de todas essas coisas, ou seja, estão corroborando essas informações. Entre as informações, eles diziam: tirem as calças, tirem a roupa, mulheres aqui, abram as pernas. Horrível, mas é o que eles encontraram. O Hamas tem feito alusão às atrocidades cometidas durante a invasão de 7 de outubro. O grupo terrorista negou ter encorajado ou tolerado agressões sexuais, embora as instruções dos documentos que foram encontrados, inclusive nos corpos dos terroristas que foram mortos em confrontos aqui com o exército, estava tudo ali. Um livrinho de instruções, melhor dito.
seja, não é que não é um fruto da imaginação. Voltando a outras notícias, onde estão? Quero falar um pouquinho do norte de Israel, porque lá também temos. É, no norte de Israel, por isso eu quero mudar o mapa aqui, já não falando da faixa de Gaza, vamos ali, falando do norte de Israel, Líbano, sul do Líbano, se você está vendo esse mapa, o sul do Líbano, que é o que faz fronteira com o norte de Israel, as cidades de Acre, Tzfat, não aparece aqui, mas na Aria, que está bem mais perto da fronteira, e ainda a cidade de Haifa, lá no norte de Israel. Então, essas cidades têm sido alvo de preocupação, algumas de ataque mesmo, de mísseis, foguetes, de drones explosivos lançados pelo Hezbollah, não o Hamas. O Hezbollah é outro órgão terrorista que coopera com o Hezbollah. Eles operam no sul do Líbano e são apoiados, assim como o Hamas, da faixa de Gaza. O Hezbollah também é apoiado de todas as formas, de todos os meios, belicamente, financeiramente, pelo regime do Irã. E não pensem que o novo presidente do Irã, o novo líder do Irã é moderado. Não, ele também chama a destruição de Israel. Então, o Comando do Norte continua a fazer preparações para um combate dentro do território libanês, ou seja, se a violência por parte do Hezbollah escalar, o exército entrará no Líbano, assim como entrou na faixa de Gaza. Será mais difícil, porque o Hezbollah tem muito mais armas. De toda forma, esperamos que isso não aconteça. Na semana passada, soldados da 5ª Brigada tiveram um nível, assim, um exercício a grande nível, um alto nível, treinando realmente as forças para combate dentro do Líbano. E eles continuam coletando imagens, continuam também destruindo objetivos dentro do Líbano, dos quais são lançados os foguetes, assim como da faixa de Gaza, também no Líbano. Não é diferente. Bom, passando a outras notícias, infelizmente, tudo Israel é ligado. As negociações para a libertação dos reféns, lembrando, 120 reféns, 283 dias, ainda estão em Gaza. As negociações meio que estão em andamento, mas de repente são interrompidas, de repente continuam. De toda forma, que é dentro de Israel, um dos problemas, quem sabe, é o fato de que talvez não há um acordo unânime, até mesmo dentro do governo. Existem diferenças de opinião entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e os membros da equipe de negociações com relação aos termos do acordo de libertação. Netanyahu diz que não concorda que o exército se retire do chamado Corredor Filadélfia, que é um corredor muito importante que liga ou que separa entre o Egito, a faixa de Gaza. O controle de Israel ali impediria, por exemplo, o contrabando de armas vindos do Egito para dentro da faixa de Gaza. Ou, quem sabe, que os palestinos conseguissem contrabandear e retirar os reféns da faixa de Gaza para o Egito, e chegando no Egito,
é muito difícil saber para onde eles podem ser levados. Por exemplo, qualquer lugar do Oriente Médio, aí desapareceriam por completo. Então, uma das razões para o cerco marítimo e também para o controle desse corredor Filadélfia é justo isso, não só evitar o contrabando de armas, mas também evitar o contrabando ou que eles consigam retirar reféns dali. Muito importante. Então, a equipe da negociação tende mais a abrir mão do controle de Israel ali, nesse corredor. É porque é exatamente a exigência do Egito, do Catar, e até mesmo dos Estados Unidos. Ou seja, isso realmente é um dos pontos que está bloqueando a continuação das negociações. Bom, provavelmente o diretor do Mossad não retornará, por enquanto, a Qatar para as negociações, para continuar as negociações. Ele já está entre vai e volta, com relação para Doha, no Qatar, para essas negociações. E continuamos esperando realmente que eles retornem. Outra coisa que aconteceu, isso no centro de Israel, já não é, nem na faixa de Gaza, e nem, e nem no norte de Israel, mas no centro. Foi um ataque terrorista que deixou 4 feridos. Isso aconteceu na manhã de domingo, próximo à entrada de uma grande base militar no centro de Israel, a base que se chama Tzrifim. O motorista de um veículo, ou seja, o ataque terrorista foi por atropelamento. O motorista é identificado como residente de Jerusalém, ou de uma aldeia próxima a Jerusalém, 27 anos, foi baleado por policiais da Polícia de Fronteira, ou da Tropa de Fronteira, que estavam estacionados nas proximidades. Uma investigação preliminar revelou que o terrorista atropelou vários soldados no ponto de ônibus, continuou mais algumas centenas de metros com o veículo, conseguiu atingir outro israelense no segundo atropelamento em outro ponto. Resultado, 4 feridos, um deles extremamente grave, que está ainda lutando entre a vida e a morte, na verdade. De acordo com um voluntário paramédico que chegou à cena, ele disse: de acordo com os transeuntes, o veículo atingiu pedestres que estavam próximos ao ponto de ônibus. Com a ajuda de outros paramédicos, fornecemos assistência médica no local a 2 jovens que ficaram gravemente feridos. Em outra ação, ainda no domingo, uma mulher palestina, outra ação terrorista, uma mulher palestina armada com uma faca foi detida por policiais da Guarda de Fronteira na entrada do túmulo dos patriarcas, é, conhecida também como a Mesquita Ibrahim pelos muçulmanos, isso na cidade de Hebron, da Judéia e Samaria, isso segundo as autoridades da polícia. E segundo a polícia, essa mulher de 37 anos foi parada pelas tropas na entrada do local, e ela estava com 2 de seus filhos. Durante a inspeção, um dos soldados pediu à suspeita que abrisse sua bolsa para a inspeção. Em resposta, ela se recusou a cooperar e tentou interferir no curso adequado da inspeção. A polícia disse que a mulher escondia uma faca sob a blusa e foi imediatamente presa junto com os filhos. Não está relatado qual a idade dos filhos. Depois de sua prisão, ela declarou às forças que é casada com um agente do Hamas, que está cumprindo pena de prisão, numa das prisões israelenses. Seu objetivo era fazer um ataque, esfaqueando algum membro específico das forças de segurança que opera no túmulo dos patriarcas. Isso segundo as informações da polícia. Isso aconteceu novamente domingo, dia 14 de julho. Em outras notícias,
aqui em Israel, vamos lá, onde está? Na área política, como os protestos e manifestações contra o governo de Netanyahu continuam, é, continuam ativos, digamos assim, é, também exigindo não só uma negociação ou retorno dos reféns já, também há outros protestos que continuam, são os protestos contra o governo exigindo eleições já. Então também tem se levantado os políticos, que obviamente estão contra Netanyahu. Dois desses são Avigdor Lieberman e Naftali Bennett. Naftali Bennett já foi primeiro-ministro, já foi grande amigo de Netanyahu. Lieberman também, ele inclusive foi parte do governo de Netanyahu, foi parte do partido de Netanyahu. Hoje ele é o líder do partido Israel Beitenu, Israel Nossa Casa, ao nosso lado, composto principalmente por novos imigrantes, que são principalmente da antiga, de países da antiga União Soviética, mas não só. E Naftali Bennett, que também é da direita, partido de direita religiosa, sionista. Ele havia se retirado da política, mas aparentemente pode ser que retorne. De toda forma, Lieberman está propondo uma candidatura conjunta com Bennett. Ele revelou em sua reunião partidária na tarde de hoje, segunda-feira, dia 15, que está negociando candidatura conjunta nas próximas eleições com o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett. Bom, pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Realmente é uma incógnita. Falando de outras notícias, inclusive algo que eu queria muito compartilhar. Outras notícias que ainda têm a ver com a guerra, tem a ver com a situação em geral em Israel. O prefeito da cidade de Haifa, no norte, ele alertou os moradores sobre ataque ao norte de Israel. O prefeito Yonah Yahav fez um alerta hoje, dizendo que eles devem estar preparados para permanecer em abrigos domésticos e até em estacionamentos subterrâneos por até 4 dias no caso de uma guerra. Ou seja, não é que está iminente, mas pode ser que sim, pode ser que não. Como em Israel as coisas não são, às vezes, tão... nada é seguro, dizem em Israel, não é mesmo? Bom, de toda forma, essa é a situação em Haifa, norte de Israel. Eu queria até falar de outras notícias que não têm a ver com guerra. Uma notícia muito legal que apareceu aqui na imprensa israelense, mas também vocês podem ler a notícia no jornal que eu gosto muito, que eu recomendo, um jornal em português que se chama Israel de Fato. Em português vocês poderão ler, mas em hebraico já sabemos, aqui foi dada a notícia hoje, que pela primeira vez 6 estudantes com deficiência intelectual ou cerebral receberam diploma de bacharel. Pela primeira vez em Israel, 6 estudantes que têm limitações cognitivas receberam diploma de bacharel. O evento aconteceu na universidade, aqui no centro de Israel, Universidade de Bar Ilan. Isso é parte de um projeto da Faculdade de Educação. O projeto se chama Otzmot. Otzmot significa forças ou poderes. Entre os formandos está, por exemplo, um homem de 35 anos, Tomer Barak. Ele possui uma diversidade cognitiva, paralisia cerebral leve, e também se formou entre esses 6. Eles receberam um diploma multidisciplinar em ciências sociais. Segundo a professora deles, Heftzibah Lifshitz,
que é responsável pelo programa, não há mais de 3 pessoas com limitações cognitivas no mundo que tenham obtido um diploma de bacharel. Ou seja, no mundo inteiro não existe mais de 3. Em Israel, num programa só, 6. E o sucesso dos estudantes prova que, com um apoio adequado, é possível superar muitas barreiras educacionais. A primeira-dama de Israel, Michal Herzog, que participou da cerimônia, elogiou os estudantes e o programa, afirmando que a iniciativa Otzmot oferece um caminho inspirador tanto para os participantes como para a sociedade. É uma iniciativa acadêmica muito interessante. Quem quiser saber mais, inclusive você estando aqui em Israel, pode saber mais sobre isso. É, Isso aqui vai para os nossos grupos no WhatsApp, os nossos ouvintes, nossa audiência, os grupos de famílias especiais. Temos 2 grupos aqui, ou seja, eu formei um grupo, existe outro também de famílias especiais, dando todo o apoio, informações à medida do possível, eh, sobre direitos, porque há muita informação, há muitas coisas, inclusive uma coisa que não acontecia em Israel, não havia possibilidade, às vezes, de pessoas com deficiência servirem no exército. Era a base de voluntariado e alguns, inclusive, lutavam para servir no exército. E também outros que não serviam eram pessoas no espectro autista, que também lutaram para servir. Hoje em dia, o comandante deles, o comandante dessa unidade de autistas, já formou, já recrutou muitos, ele mesmo autista, que lutou muito para servir no exército, para mostrar que pode, e eles servem em unidades, ou seja, essa unidade de pessoas estão no espectro autista, servem em unidades especiais, por exemplo, unidades de formação, de computação, mas eles são afiliados a essa específica unidade de pessoas no espectro autista. Então, é uma coisa muito interessante, muito inspiradora. É o tipo de notícia que eu gosto de dar e até gosto de terminar o programa com esse tipo de notícia. Então, é isso. Bom, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês que assistiram, que acompanharam, que compartilharam. Compartilhem, inclusive, peça pelo nosso WhatsApp o link desse canal. Você está vendo aí. É o canal de notícias no WhatsApp, que, como eu já disse, recomendo porque é silencioso. E, novamente, nosso Instagram, Voz de Israel, ou o nosso e-mail, programa vozdeisrael@gmail.com. Outra coisa que eu queria anunciar, contar para vocês, é do livro, onde eu coloco para não atrapalhar aqui, o novo livro é em inglês, é um livro infantil, que está à venda só no Amazon. Mas o livro fala de uma menina de 10 anos até que saiu do Brasil, não, nos 10 coisas que aconteceram, e como ela chegou a Israel. Então, é, procure no Amazon, From Brazil to Israel, aí está. Fico muito feliz em poder compartilhar aqui. O livro foi lançado em outubro, ou seja, foi lançado, mas eu não fiz muita propaganda, porque muita coisa nova não era lançada naquela época. De toda forma, é isso aí. Vou ficando por aqui novamente. Agradeço a todos vocês, agradeço aí a quem ajuda na produção aqui desse podcast. E não esqueçam de entrar em contato conosco, escreva para o nosso e-mail, programa vozdeisrael@gmail.com, mas escreva algo. Não me envie um e-mail vazio, porque eu não vou poder responder, ok? Então escreva. Quero contato, quero detalhes, quero link, esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. Shalom de Kfar Saba, Israel. Eu sou a Carla Jevski Scapa. Shalom.